Como vão, alunos? Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina obrigatória do Departamento de Economia, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, disciplina História do Pensamento Econômico 1, lecionada pelo professor que vocês já conhecem, Ricardo Luiz Chaves Feijó. Esta é a nossa 18ª videoaula, cujo tema é o livro 1 dos 5 livros que compõem a principal obra econômica de Adam Smith, uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Aí vocês estão vendo a capa original da edição em 2 volumes em inglês, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Muito bem, então vamos começar uma descrição e um estudo dos primeiros capítulos do tomo 1, ou livro 1, que compõe essa grandiosa obra. Então, uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, nós vamos nos referir abreviadamente apenas como a riqueza das nações. A obra que Smith publicou na fase madura, no ano de 1776, o mesmo ano do início da Revolução dos Estados Unidos, da Revolução chamada Revolução Americana, que resultou na independência das colônias inglesas na América. Como sempre, em algum ponto da aula, indicaria uma questão que deve ser respondida e encaminhada pelos alunos no prazo máximo de uma semana. Vamos à videoaula. Com relação a essa obra, essa grande obra econômica de Adam Smith, começamos por apresentar o sumário ou a estrutura, o sumário geral ou a estrutura da obra. Okay? Então, o livro A Riqueza das Nações é composto por 5 partes, tomos ou livros, que compõem a obra principal. O livro 1 discute problemas associados à divisão do trabalho, que veremos logo a seguir, problemas relacionados a valores, preços, processo de troca, o processo de mercado, a origem do dinheiro, o papel do dinheiro e os rendimentos das classes sociais. O livro 2 é o esquema geral, explicativo do processo de acumulação de capital por Adam Smith. O livro 3 trata de questões associadas a crescimento e desenvolvimento econômico. O livro 4 pode ser entendido como uma espécie de resenha crítica das principais escolas de pensamento econômico do século XVIII. É a contribuição de Adam Smith na própria história do pensamento econômico, comentando os autores do século dele. Em especial, ele comenta os mercantilistas e os fisocratas, que ele chama também de sistema agrícola. E, finalmente, o último tomo que compõe a obra, chamado livro 5, contém questões de política tributária, política fiscal. Ele teoriza sobre a receita pública e os papéis do Estado, okay? Na interação dele com o processo econômico. Então, como o Estado ajuda a economia de mercado, interferindo pontualmente. Então, Smith vai tratar dessas questões de políticas públicas nesse último tomo que compõe o grande livro. Vamos analisar como temática dessa aula os livros ou tomos 1 e 2 da Riqueza das Nações e vejamos a essência do conteúdo desenvolvido nestes 2 tomos. Esses 2 primeiros contêm o que poderíamos definir como um esquema explicativo básico do crescimento econômico. A obra do Smith poderia se chamar Crescimento Econômico, ou Teoria do Crescimento Econômico, embora não seja só teoria, obviamente, e não trata apenas da questão do crescimento econômico. O crescimento econômico é visto aqui como acumulação de riqueza, e a riqueza de uma nação é interpretada por Adam Smith como um acúmulo, como consumo de bens e serviços por cada cidadão que compõe a nação. Sobre o tema da obra, o Smith começa, logo no capítulo 1 do livro 1, explicando o que ele pretende investigar na obra. Nas palavras dele, as causas
do aprimoramento das forças produtivas do trabalho e a ordem segundo a qual sua produção é naturalmente distribuída entre as diferentes classes e condições de membros da sociedade. Em geral, se caracteriza, e Adam Smith, toda a tradição da economia clássica, como tendo como tema central valor e distribuição. Tá? E muito importante a ideia das classes sociais, né? Como ocorre a distribuição, né? É no sentido de estratificação, porque não há exatamente quem distribua, né? A distribuição é entendida como a estratificação do processo de mercado, né? O resultado final, do ponto de vista do destino da renda, do destino dos rendimentos, como esses rendimentos ficam, ao cabo de cada etapa do processo produtivo, distribuído ou alocado entre as classes sociais, nesse sentido. Então, o tema do livro 1 é entender a formação desses rendimentos entre as classes sociais e oferecer também uma teoria do valor. E também tem algumas construções basilares, né, de um modelo de crescimento econômico. Pode-se dizer que o livro 1 também começa construindo esse modelo. Já o livro 2 investiga a natureza do capital, né, e aí explica como o capital pode ser acumulado. Quer dizer, aí desenvolve a teoria de crescimento econômico, cujos fundamentos foram lançados no livro anterior, no livro 1. Então, portanto, neste livro seguinte, no livro 2, Smith explica como o capital pode ser empregado, tá? E como o capital se associa ao trabalho, né, na produção, né, e no processo de crescimento da riqueza. Associação entre capital e trabalho. Então, esse tema faz parte central, né, do livro 2 que compõe a obra. Portanto, temos aí a centralidade desses dois temas, né, valor e distribuição. Tá? Sobre o livro 1, né, a descrição introdutória que fizemos dele, tá, é importante acrescentar, né, essa preocupação com a questão da distribuição dos rendimentos, entendido como a estratificação, dado o resultado final do processo produtivo. Tá? Como os rendimentos são alocados, digamos assim, são destinados, né, pelo processo de mercado às diferentes classes sociais. Então tem uma teoria de, vamos chamar isso de distribuição, tá, no bojo de uma teoria de crescimento. Tá? E aparece uma teoria do valor que é central, inclusive para ancorar a teoria do crescimento. Tá? Então, no próprio bojo da discussão do crescimento, Smith é levado a elaborar e oferecer uma teoria do valor. O valor, inclusive, é usado para comensurar o crescimento, como uma medida desse crescimento. Tá? Então, o valor vai medir o crescimento, tá? E a teoria do valor também está associada à teoria da distribuição. Tá? Até porque, né, o valor ele é visto em termos de componentes, e esses componentes remetem à distribuição. Então, o valor é decomposto em salário, lucro e renda da terra. Então, na própria definição do valor, aparece implícito as componentes da distribuição. O salário, né, que é a parte que cabe ao trabalhador, o lucro, a parte que cabe ao empresário, capitalista, e a renda da terra, que cabe aos proprietários. Então, a temática de valor e distribuição estão intimamente relacionadas. Na própria discussão do valor, surge a questão da distribuição. Okay? Então, essa é uma característica, não só em Adam Smith, como nos autores da economia política clássica. Tá? Tratar valor e distribuição como temas intimamente correlacionados. Então, falamos dos livros 1 e 2, né, que podem ser caracterizados como as partes teóricas principais da obra Riqueza das Nações. Embora mesmo aí, né, no desenvolvimento do núcleo teórico, Smith não ofereça apenas teoria. Sempre há muito material histórico, muitos comentários pontuais, que enriquece a abordagem, né, e torna o livro mais atraente. Inclusive, nos outros demais 3 livros também aparece a análise teórica. A título de exemplo, veremos, né, no livro 4, tá, a famosa teoria das vantagens absolutas de Adam Smith, a teoria das vantagens absolutas no comércio internacional. Né? Uma importante explicação dos benefícios das relações comerciais entre as nações.
No entanto, né, esses 3 últimos livros que compõem a obra, dos livros 3 ao 5, interessa mais questões de história econômica e de aplicação, tá, ou de gestão econômica. Tá? Questões de política econômica, gestão de Estado. O terceiro livro trata da evolução histórica das políticas econômicas, né? Ao mesmo tempo que é o livro de HPE, de Adam Smith, também funciona como teste empírico e teste histórico da teoria do crescimento econômico, né? E ele mostra como esse modelo pode ser, digamos, ilustrado, né, na descrição da evolução econômica da humanidade. E tem a ilustração do modelo de crescimento econômico na descrição do desenvolvimento dos povos, do desenvolvimento econômico dos povos. Os livros 4 e 5, os 2 últimos livros da obra, contêm proposições de caráter mais normativo do que positivo, tá? Mais aplicado do que teórica. A preocupação do Smith agora é em legislação e política econômica. Aparece nesses 2 livros, né, a crítica aos fundamentos da política comercial e colonial mercantilista. Smith oferece também uma análise bastante simpática, né, das ideias dos fisiocratas. Isso aparece no livro 4. E o autor também discorre sobre questões de tributação, política fiscal e dívida pública, essencialmente no livro 5. Neste último livro, Smith discute os prós e contras da intervenção do Estado na economia em diferentes áreas de atuação da política pública. Vejamos então o conteúdo do primeiro livro que compõe a obra A Riqueza das Nações. A proposta agora é uma abordagem detalhada, uma exposição minuciosa, dos 11 capítulos que compõem esse livro 1. O capítulo 1 começa discorrendo sobre a divisão do trabalho. Logo no início, Smith escreve que a divisão do trabalho aumenta as forças produtivas dele, as forças produtivas do trabalho. Ora, Smith se refere à divisão do trabalho na economia geral da sociedade. Ora, ele trata da maneira como a divisão do trabalho opera em certas manufaturas. Então, a gente pode falar em divisão social do trabalho e divisão do trabalho no interior das manufaturas. Então, tem esses 2 conceitos, divisão social do trabalho, tá? Divisão do trabalho no interior de uma unidade produtiva. Pode-se falar em divisão social e divisão técnica do trabalho. Descrevendo a divisão técnica do trabalho, a divisão dele no interior da manufatura, Smith oferece a sua famosa descrição da fábrica de alfinetes. Essa é a ilustração mais famosa, né, em que o Smith mostra como, na própria observação de uma pequena manufatura de alfinete, se nota como a divisão do trabalho aumenta a produtividade de cada trabalhador. A divisão que se observa na fabricação de alfinetes, tá, em que o trabalho se subdivide em vários setores com trabalhadores especializados, esse processo de divisão provoca grande aumento na produtividade. O Smith mostra que a diferenciação das ocupações e dos empregos, principalmente nas sociedades mais evoluídas, produz um aumento nas forças produtivas do trabalho. Aqui está a famosa passagem em que ele mostra que um trabalhador é muito mais produtivo na produção do alfinete quando ele atua na manufatura, ou seja, quando ele atua em cooperação com diversos outros trabalhadores, do que se ele tivesse que produzir por conta própria, só ele, o mesmo produto, o alfinete. Vejamos então, ouçamos então, né, as palavras de Adam Smith. Um operário desenrola o arame, um outro o endireita. Um terceiro corta, um quarto faz as pontas, um quinto afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer uma cabeça de alfinete requerem-se 3 ou 4 operações diferentes. Montar a cabeça já é uma atividade diferente e alvejar os alfinetes é outra. A própria embalagem dos alfinetes também constitui uma atividade independente. Assim, a importante atividade de fabricar um alfinete está dividida em aproximadamente 18 operações distintas, as quais, em algumas manufaturas, são executadas por pessoas diferentes,
ao passo que, em outras, o mesmo operário, às vezes, executa 2 ou 3 delas. Vi uma pequena manufatura desse tipo, com apenas 10 empregados, e na qual alguns desses executavam 2 ou 3 operações diferentes. Mas, embora não fossem muito hábeis e, portanto, não estivessem particularmente treinados para o uso das máquinas, conseguiam, quando se esforçavam, fabricar em torno de 12 libras de alfinetes por dia. Ora, uma libra contém mais do que 4.000 alfinetes de tamanho médio. Por conseguinte, essas 10 pessoas conseguiam produzir, entre elas, mais do que 48.000 alfinetes por dia. Assim, já que cada pessoa conseguia fazer 1/10 de 48.000 alfinetes por dia, pode-se considerar que cada uma produzia 4.800 alfinetes diariamente. Se, porém, tivessem trabalhado independentemente um do outro, e sem que nenhum deles tivesse sido treinado para esse ramo de atividade, certamente cada um deles não teria conseguido fabricar 20 alfinetes por dia, e talvez nem mesmo um, ou seja, com certeza não conseguiria produzir 200ª, 40ª parte, e talvez nem mesmo a 4.000ª, 800ª parte daquilo que hoje são capazes de produzir em virtude de uma adequada divisão do trabalho e combinação de suas diferentes operações. Note que o Adam Smith está dizendo que ele observou, né, essa fábrica, que é uma coisa que ele constatou. E, de fato, enquanto ele escrevia a obra, Smith fez diversas viagens ali pelo interior da Escócia, fazendo observações, e muitas dessas observações curiosas e, digamos, divertidas, aparecem ao longo da obra. Aqui está o famoso exemplo da fábrica de alfinete. Então, note que o trabalhador ele produz muito mais alfinetes quando ele se associa a outros trabalhadores no interior da manufatura, tá, no esquema de divisão de trabalho. Em seguida, nos demais capítulos iniciais, Smith prossegue nessa temática da divisão do trabalho. Há um capítulo, logo em seguida, em que ele diz que a divisão do trabalho ela se desenvolve menos na agricultura, ela é menor nesse setor da economia. Porque aqui, os diferentes tipos de trabalho estão associados às estações do ano. Né? Tem um trabalho de colheita, tem um trabalho de plantação, preparação do solo, depois, numa outra etapa, o trabalho de colheita, e cada um desses trabalhos está associado às estações do ano. Então, é impossível empregar um único homem em cada uma das oportunidades de trabalho na agricultura. Nesse sentido, né, como efeito, né, dessa associação do trabalho com as estações do ano, Smith argumenta que na agricultura as diferenças de produtividade entre nações ricas e pobres são menores. E que, por outro lado, essas diferenças são maiores na manufatura. Por quê? Na manufatura, as possibilidades na especialização de tarefas são muito maiores. Na agricultura, o próprio fato da dependência das estações do ano, do regime das chuvas, das variações climáticas, faz com que a divisão do trabalho não avance tanto. Esse é o argumento de Smith num curto capítulo. Em seguida, Smith explica por que a divisão do trabalho aumenta a produtividade. Por que uma pessoa é capaz de realizar mais trabalho com a divisão do trabalho. Ele identifica 3 causas ou 3 fatores que levam a esse aumento de produtividade. Primeiro, ele diz que o trabalhador especializado adquire maior destreza, maior habilidade. Depois ele diz que no trabalho especializado se verifica uma economia de tempo ao se passar de um trabalho, de uma tarefa a outra. E finalmente ele diz que a divisão do trabalho estimula a invenção de máquinas. Tá? A esse respeito, ele diz que nem sempre é o trabalhador especializado que propõe inovação nas máquinas que empregam. Muitas vezes são engenheiros especializados, são pensadores, filósofos, matemáticos, cientistas, engenheiros. Mas ele nota que, muitas vezes, o trabalhador especializado contribui para as novas invenções. Tá? Ok? Há uma interação, né, entre os fabricantes de máquinas e a experiência prática dos operários. Né? Naturalmente, né, muitas dessas invenções se devem ao engenho dos fabricantes de máquinas, aos cientistas engenheiros, né, ou o que o Smith chama de filósofos, né?
Nessa passagem, Smith fala: filósofos ou pesquisadores cujo ofício não é fazer as coisas, mas observar cada coisa. Essa definição do filósofo, que o filósofo não faz, mas observa, a definição do filósofo aparece com bastante detalhe naquela obra do jovem Smith, que nós já comentamos, A História da Astronomia, em que ele vai explicar como que a mente da pessoa se torna uma mente de filósofo, e em que condições aparecem filósofos, cientistas, engenheiros na sociedade. É a tese de que a sociedade deve alcançar um certo grau mínimo de desenvolvimento para que apareçam essas mentes refinadas que são os filósofos. E aqui ele está dizendo que muitas vezes a invenção das máquinas se deve a esses filósofos, mas também contribui à experiência do operário especializado. Aqui tem uma passagem que ele fala da invenção, né, de um dispositivo, né, no maquinário, né, da fábrica, tá? E foi proposta não por um filósofo engenheiro, mas por um simples operário, um jovem operário. Tá? Vamos ver a passagem? Quem quer que esteja habituado a visitar tais manufaturas deve ter visto, muitas vezes, máquinas excelentes que eram invenções desses operários, a fim de facilitar e apressar a sua própria tarefa no trabalho. Nas primeiras bombas de incêndio, um rapaz estava constantemente entretido em abrir e fechar alternadamente a comunicação existente entre a caldeira e o cilindro, conforme o pistão subia ou descia. Um desses rapazes que gostava de brincar com seus companheiros observou que, puxando com um barbante a partir da alavanca da válvula, que abria essa comunicação com outro componente da máquina, a válvula poderia abrir e fechar sem a ajuda dele, deixando-o livre para divertir-se com seus colegas. Assim, um dos maiores aperfeiçoamentos introduzidos nessa máquina, desde que ela foi inventada, foi descoberto por um rapaz que queria poupar-se do próprio trabalho. Note esse exemplo, que é um exemplo que de fato foi observado, e olha o aspecto picante, né, literário, né? Então ele fala que esse rapaz ficava muito entretido, mas na verdade ele gostava mesmo era de brincar com seus companheiros. Né? Okay? Então ele descobriu um mecanismo que poderia poupá-lo do trabalho, né, e liberar o tempo dele para ele se divertir. Então foi uma descoberta, né, que facilitou a vida do operário e que depois foi assimilada pelos filósofos e engenheiros, né, no desenho de novas máquinas. Bem interessante esse exemplo, não é? Comentando sobre a divisão do trabalho, né, explicando o aumento da produtividade, então, recapitulando, né, por que a divisão do trabalho leva ao aumento da produtividade? Porque as pessoas executam melhor o trabalho, porque se tornam trabalhadores altamente especializados, porque pela divisão do trabalho, como indivíduo não precisa se ocupar em diferentes ocupações, né, não precisam se dedicar a diferentes ocupações, eles acabam não tendo a perda de tempo para se transferir de uma ocupação a outra, de um tipo de trabalho a outro, não só a perda de tempo no deslocamento, mas a perda de tempo no descanso, para se reprogramar, né, para conduzir a mente, a concentração no novo tipo de trabalho. Então, tudo isso levaria a um desperdício, que não existe no caso de trabalhadores especializados. E, finalmente, né, esse último argumento que nós exploramos, a divisão do trabalho facilita as invenções. Tá? Okay? Então, graças à divisão do trabalho, ocorre um aumento de produtividade. Né? Portanto, as unidades produtivas geram mais excedentes, e esses excedentes devem ser comercializados. Então, junto com a divisão do trabalho, tem o mercado, tem o mecanismo da troca de produtos, né, nos mercados. Né? Então, o aumento da eficiência e a expansão do mercado é o que gera a abundância na sociedade, é o que leva ao aumento da riqueza da sociedade e da riqueza das nações. Tá? Então, em sociedades mais avançadas, observa-se grande avanço na divisão do trabalho, tá? E facilidade no comércio, não só a ausência de barreiras institucionais, né, aos mercados, como facilidade de transporte, né, facilidade de conduzir a mercadoria, né, o produto destinado ao mercado, da sua unidade produtiva até o local onde ocorrem as compras e vendas. Okay? Com isso, todos lucram, né, com a riqueza maior da sociedade, né, de forma que até mesmo
um humilde operário pode ter a sua condição de vida atendida de modo mais eficiente, tá, do que um rei todo-poderoso de uma sociedade primitiva. E aqui tem a passagem muito curiosa que diz que ele mostra, né, ele descreve como as necessidades de um simples operário são atendidas, né, como as mercadorias que ele consome vêm de várias partes do mundo e envolvem a cooperação de diversos trabalhadores especializados, de forma que, graças a essa opulência geral, um simples operário tem as suas necessidades atendidas melhor do que muitos reis da África, escreve Smith, né? Que são senhores absolutas da vida e das liberdades de 10.000 selvagens nus. Olha essa passagem literária, curiosíssima, né? Como ele descreve o estado desses reis da África, né? Então, nem um rei africano consegue ter o mesmo padrão de vida de um simples operário numa sociedade avançada. O que ocorre nesse tipo de sociedade é a divisão do trabalho, o fato de que as pessoas contam com a ajuda umas das outras, ajuda mútua. Tá? Então, são milhares de pessoas em seus trabalhos especializados que acabam contribuindo cada qual para o atendimento de necessidades não só delas, mas de todos os demais que compõem essa sociedade. Tá? Muitas vezes não nos damos conta de todos os que contribuem para os diferentes tipos de bens que são consumidos, bens que chegam em nossas mãos. Tá? Não nos damos conta de todo o esforço social, né, envolvido na obtenção desses bens. Mas mesmo sem nos dar conta, nos valemos dos benefícios desse avanço institucional, né, dessa, digamos, tecnologia de produção coletiva que ocorre nessa sociedade de mercados e trabalhadores especializados. Note que a ideia da divisão do trabalho em sociedade, né, e a explicação e a tese de que essa divisão leva ao aumento de produtividade não é uma invenção original de Adam Smith, não é uma ideia original dele. Isso já aparecia, por exemplo, na República de Platão. Tá? Portanto, não era novidade, mas é claro que a maneira como Smith apresenta, expõe, explora esse aspecto, tá certo? É bastante original. Mas sabemos, já vimos isso numa das nossas primeiras videoaulas da disciplina, que na República de Platão, né, esse filósofo grego discute extensivamente os benefícios da divisão do trabalho, né, que está na base da formação da sociedade ou da cidade, e como os cidadãos atendem melhor às suas necessidades nessa vida em sociedade. No entanto, a explicação de Smith é original em alguns pontos. Por exemplo, explorando as causas que fazem com que a divisão do trabalho aumente a produtividade. No capítulo 2, o Smith discute a origem da divisão do trabalho. Ele apresenta os princípios que dão origem à divisão do trabalho. Lembre-se que, como Smith segue o método newtoniano, no modelo dele ele precisa identificar os princípios, né? Então, se ele fala da divisão do trabalho, que por si só deve ser pensado como um princípio que leva ao aumento de riqueza, ele também procura abordar, no capítulo seguinte, os princípios que dão origem à divisão do trabalho. Não é fruto da sabedoria da cidade, como parece indicar Platão. Tá? Não é um ideal ético, o trabalho não leva ao aperfeiçoamento moral das pessoas. Tá? O Smith caracteriza a divisão do trabalho como um fenômeno, dentre vários outros que ele identifica em sociedade, que aparece no mestre dele, no Adam Ferguson, e diversos outros autores e pensadores do chamado iluminismo escocês, que é o fenômeno das consequências não intencionais da ação humana. Ou seja, o Smith, junto com seus colegas britânicos, né, do chamado iluminismo, ele percebe que há muitas coisas na sociedade que não foram inventadas, não foram deliberadamente almejadas por ninguém, não é algo visado, tá certo? Ninguém imagina previamente que está se criando instituições com efeitos benéficos. Né? As instituições não são deliberadamente criadas, elas são consequências não intencionais da ação humana. Nesse sentido, né, a divisão do trabalho é uma consequência, tá, dessa ação espontânea em sociedade. Há outras, né, a origem das línguas, tá,
a própria instituição do mercado, né? O uso da moeda. Então, há outros fenômenos na sociedade que não são instituições criadas, deliberadas, mas aparecem, elas vão se sedimentando, vão se consolidando através dos séculos, como consequência não intencional da ação humana. Nesse sentido, explica-se a divisão do trabalho, tá? Como consequência de um processo espontâneo. Tá? E o fundamento da divisão do trabalho, Smith fala, é a propensão humana para as trocas. Então, o trabalho é subdividido, né, para que, dado o aumento da produtividade, portanto, o acúmulo de excedentes intercambiáveis, né, esses excessos de produção possam ser comercializados com os demais indivíduos que compõem essa sociedade. Então, Smith vai dizer, e isso é um princípio, né, que o ser humano ele tem uma propensão para as trocas. Então, dada a propensão para as trocas, né, os indivíduos são levados a se especializarem nos seus respectivos trabalhos, tá, gerando assim um excedente intercambiável. Tá. Agora, por que os indivíduos têm essa propensão para as trocas? Qual é o fundamento desse princípio? Ora, como um bom newtoniano, ele não precisa fundamentar todos os princípios. Lembre que o próprio Newton, Isaac Newton, não fundamentou o princípio da atração gravitacional. A preocupação maior, o enfoque do método newtoniano é mostrar que esses princípios funcionam, que eles podem ser aplicados, mais do que demonstrar a verdade deles. Né? No caso, o Smith, ele não demonstra o que leva os homens às trocas, a razão dessa propensão humana para as trocas. Veja essa passagem, antes da gente continuar essa exposição. Smith escreve, essa divisão do trabalho, da qual derivam tantas vantagens, não é, em sua origem, o efeito de uma sabedoria humana qualquer, que preveria e visaria esta riqueza geral a qual dá origem. Ela é a consequência necessária, embora muito lenta e gradual, de uma certa tendência ou propensão existente na natureza humana, que não tem em vista essa utilidade extensa, ou seja, a propensão a intercambiar, permutar ou trocar uma coisa pela outra. Então, a propensão para as trocas, né, é que origina a divisão do trabalho. Mas então pergunta-se, de onde vem a propensão para as trocas? Né? Qual é o fundamento desse princípio? Como se pode assegurar a veracidade desse princípio? Né? Simplesmente Smith não aprofunda a regressão analítica, tá? Ele não explora a origem da propensão para as trocas, ele diz que isso não pertence ao escopo da obra, dessa obra em economia. Alguns autores procuram ver na teoria dos sentimentos morais e nos outros, ou na própria história da astronomia, ou em outros escritos de Adam Smith, um aprofundamento dessa questão, porque os seres humanos têm essa propensão para as trocas. Né? Ok? O próprio Smith dá algumas dicas. Né? Ele diz que é provável que essa propensão para as trocas seja uma consequência das faculdades de raciocinar e falar. É porque os seres humanos, esses sapiens, né, tá? Essa espécie de hominíneo, né, que é o Homo sapiens, tá certo? A partir de 50 mil anos, né, os sapiens têm há cerca de 200 mil anos, mas a partir de 50 mil anos ocorreu uma revolução cognitiva, né? O bicho ficou muito esperto, né, desenvolveu seu poder de raciocínio, né, e começou a desenvolver a fala. Note que a fala já é um processo de troca, né? Porque quando uma pessoa fala, ela espera uma resposta, um retorno do outro. Né? Se você fala, o teu ouvinte ou interlocutor permanece mudo, certo? Então ela não é uma comunicação bem sucedida. Então a comunicação pressupõe uma troca. Você fala e espera que o outro lhe dê algum retorno. Né? Então a fala já pode ser pensada como uma troca. Então, dado o raciocínio e a fala, então os seres humanos já começam a praticar a troca da comunicação. E isso se estende para a troca econômica. É uma dica muito interessante, né, que poderia ser explorada, mas o Smith, como um bom newtoniano, que segue o método newtoniano, não está tão preocupado em demonstrar a verdade do princípio. Simplesmente mostrar que o princípio funciona para explicar o fenômeno observado, no caso, a divisão do trabalho. Nesse tipo de sociedade, que leva à opulência, que leva ao aumento da riqueza, a hipótese comportamental que ele utiliza é a mesma daqueles pensadores do século XVIII e dos séculos anteriores, que nós vimos nas últimas videoaulas, que é a hipótese que se desenvolve nessa era moderna, né, de que basta
pensar em indivíduos autointeressados. Não se precisa de uma investigação detalhada do comportamento benevolente das pessoas. Tá? Você consegue um modelo de funcionamento da sociedade e do sistema econômico com indivíduos autointeressados. Tá? Eles são autointeressados, mas contam com a ajuda dos outros. Tá? Veja, com a divisão do trabalho, o indivíduo, de certa maneira, ele passa a necessitar do trabalho do outro. Porque, como ele é um trabalhador especializado, ele não produz tudo de que necessita. Isso já estava em Platão, inclusive. Né? Então, aparece a necessidade da ajuda dos semelhantes. Agora, como o indivíduo consegue a ajuda dos semelhantes? Ele poderia, por exemplo, apelar para a benevolência alheia. Né? Ele poderia argumentar, olha, seja uma pessoa boa, me ajude, né? Porque você é um cristão, né? Porque você é uma pessoa religiosa, né? É temente a Deus, então você sabe a importância da ajuda ao próximo. Então, mas esse sistema de mercado, ele não funciona com base na caridade. Não que ele não promova a caridade, não que as pessoas não tenham, muitas delas, não tenham um comportamento caridoso. Há pessoas caridosas nessa sociedade. Mas o funcionamento dela não depende desse comportamento caridoso. Depende que as pessoas sejam obedientes às leis, né? E reconheçam as instituições, isso sim. Mas não necessariamente esse funcionamento conta com a benevolência das pessoas. Então, aí, nesse contexto, aparece a famosa passagem de Adam Smith. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro, que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Dirigimos-nos não à sua humanidade, mas à sua autoestima. E nunca lhes falamos das nossas próprias necessidades, mas das vantagens que advirão para eles. Nesse ponto da aula, vamos formular a nossa questão. É a seguinte: quais os argumentos utilizados por Adam Smith para demonstrar que a divisão do trabalho leva ao aumento da produtividade do trabalho? Essa é a questão. Continuamos, portanto, explorando essa temática do autointeresse. Nessa passagem que lemos no slide anterior, se torna bastante explícito, né, que os homens, no processo de troca dos mercados, né, no contato com os demais, cada qual visa o seu próprio autointeresse. Então, é assim que funciona o mercado, com base em indivíduos autointeressados. E o mercado é um requisito para a divisão do trabalho. Os homens só irão se especializar naquilo que fazem melhor, sabendo que poderão trocar o excedente na produção. Então, os indivíduos se especializam já sabendo que irão atuar no mercado, contando com o mercado, com a possibilidade de comercializar o excedente gerado na especialização. Como são as pessoas que atuam nessa sociedade de trabalhadores especializados que intercambiam no mercado? Como são as pessoas? A tese do Smith é que o indivíduo ele é naturalmente igual, diferente da concepção que nós vimos nas primeiras videoaulas sobre Platão. Lembrem que Platão acredita que os indivíduos possuem, desde o nascimento, diferentes aptidões, né, diferentes vocações e talentos, e que cada um se entrega ao trabalho que atende melhor essas aptidões. É a noção, né, de sociedade perfeita, é o ideal de sociedade de Platão. Nessa descrição da sociedade ideal, Platão trabalha com a crença, né, de que as pessoas elas são naturalmente diferentes. E a divisão do trabalho serve para alocar cada indivíduo naquilo que ele é talhado, naquilo que ele nasceu para fazer. Não é a concepção de Smith. Nesse sentido, ele discorda radicalmente da visão de Platão. A tese de Smith, a crença dele, é que as pessoas são naturalmente iguais. Tá? Elas não são naturalmente diferentes, elas são iguais. A propensão para a troca, ao longo do tempo, a propensão para a troca e a especialização decorrente disso, ao longo do tempo, é que acentua as diferenças, que torna as pessoas diferentes. As diferenças vão aparecendo ao longo do tempo na especialização, na trajetória, na ocupação de cada qual. Tá? E aí sim, tem as diferenças associadas aos trabalhos específicos e as pessoas se beneficiam disso. Tá? Diferente da visão de Smith dos animais. Ele diz que os animais são bastante diferentes e não usufruem dessas diferenças. Os homens não são tão diferentes, eles nascem
basicamente iguais, mas eles vão se diferenciando ao longo da vida e aprendem também a se beneficiar dessa diferença. Já os animais nascem originalmente diferentes, mas não são capazes de se beneficiar dessas diferenças. E aí ele cita o exemplo de como os cães se comportam na caçada, que eles acabam, cada raça, né, de cão tem uma qualidade diferente, uma habilidade diferente, mas eles não coordenam a atuação de cada um na caça, sei lá, na caça de uma lebre, de forma que eles possam se beneficiar dessa diferença. Então, algum animal tem um faro mais aguçado, o outro tem uma velocidade maior, o outro tem uma visão mais apurada. Eles não combinam entre eles as várias funções da caça, de forma que os animais possam se beneficiar, as diferentes raças caninas possam se beneficiar das diferenças no processo da caça. Isso não existe entre os animais, mas os homens que se tornam diferença apenas na trajetória da vida aprendem também a se beneficiar dessas diferenças. Portanto, a divisão do trabalho tem todos os efeitos benéficos, mas há fatores que limitam o avanço dessa divisão do trabalho. No capítulo 3, o Smith identifica 3 fatores que atuam de forma a limitar o avanço da divisão do trabalho. Por exemplo, a divisão do trabalho depende da possibilidade de se trocar o excedente da produção. Portanto, o tamanho do mercado é um fator limitante. Tá? Dependendo do tamanho do mercado, né, ele pode impedir o avanço das trocas e, portanto, a extensão da divisão do trabalho. Nesse ponto, o Smith exemplifica. Ele fala que no campo existe menos divisão do trabalho, porque há menos mercado no campo. Em geral, os grandes mercados são urbanos. Portanto, no campo, o avanço do trabalho, a divisão do trabalho não avança tanto. E, com base nas observações que ele fez nas suas andanças pelo interior da Escócia, ele percebeu que nas cidadezinhas ou nas zonas rurais, o carpinteiro também é marceneiro, o ferreiro também faz prego. No máximo, existe a especialização de trabalho pelo material, né? Então, quem trabalha com madeira é carpinteiro, é marceneiro, faz todo tipo de trabalho com madeira. E quem trabalha com ferro é ferreiro, é fabricante de prego, faz todo tipo de trabalho envolvendo o metal. Então, não há a subdivisão do trabalho no interior de cada tipo de profissão que trabalha com determinado material. Tá? Então, a divisão do trabalho não avança tanto porque não há mercado nessas remotas zonas rurais. Esse é um fator limitativo. O outro fator que limita a divisão do trabalho, né, e a expansão dos mercados é a ausência de meios de transporte adequados e baratos. Quando é difícil deslocar o produto do trabalho especializado, a divisão desse trabalho não avança tanto. Então, dificuldades de transporte funcionou como barreira aos mercados e, portanto, barreira ao avanço da divisão do trabalho. Por outro lado, nas circunstâncias em que os transportes são facilitados por condições geográficas, por exemplo, rios navegáveis, acesso ao mar, avança nesses lugares, né, o comércio, portanto, a divisão do trabalho e a opulência. Não é à toa que são em regiões geográficas privilegiadas, com facilidades de comunicação, em que se verifica o surgimento das grandes civilizações. Os povos do Mediterrâneo beneficiaram-se das facilidades de navegação. Daí as grandes civilizações, como a própria civilização egípcia, que também é parte do Mediterrâneo, os povos da Síria, a civilização grega, a civilização romana, a civilização cartaginesa. Tá? Então, em geral, os povos do Mediterrâneo são os primeiros a se desenvolverem, se beneficiando das facilidades de navegação. O progresso e o aprimoramento do Egito muito se deve à navegação interna do Nilo. Bengala, na Índia, no norte da Índia, se desenvolveu por conta da navegação no rio Ganges. Por outro lado, pontos remotos do interior, regiões que não oferecem facilidades de transporte, como no interior da África, no norte da Ásia, não contam com essas facilidades, né, no deslocamento das mercadorias. Né? Portanto, nessas regiões não se verifica muito comércio internacional e, portanto, não há muita divisão do trabalho e muito desenvolvimento e muita opulência. Então, esses povos permanecem em estado de pobreza ou, como diz o Adam Smith, em estado de barbárie. Vamos agora ao capítulo 4. Nesse capítulo, Smith oferece uma breve história sobre a origem e uso do dinheiro.
Em parte essa história é teórica, em parte é observado, há uma discussão se é um esquema puramente abstrato, ou se o Smith constata isso. A minha interpretação é que isso pode ser pensado nas duas perspectivas, que existe também uma correspondência factual da descrição de Smith, precisa ser identificada. Então ali está a descrição da origem do dinheiro. Então ele introduz pela primeira vez nessa exposição teórica, né, do crescimento econômico, o papel do dinheiro. Tá? O Smith aloca uma parte desse capítulo 4, uma boa parte dele, né, com uma história analítica, descritiva, digamos assim, tá, mostrando como o dinheiro veio a se tornar um instrumento universal do comércio. Tá? Ele fala das várias formas do dinheiro, né, que passou, até que o dinheiro fosse fixado em meios metálicos, principalmente cobre, ouro e prata. Na parte final do capítulo, ele discute o famoso paradoxo do valor, né, que é o primeiro passo antes dele expor, a partir do capítulo 5, a sua teoria do valor e depois a teoria da distribuição nos demais capítulos da obra. Então, ele começa no final do capítulo 4, após apresentar a origem do dinheiro, né, aí ele faz a exposição do paradoxo do valor. Nesse tipo de sociedade, portanto, todos os agentes atuam como comerciantes. A maioria das pessoas conta com a ajuda das demais para atender todas as suas necessidades. Tá? Existe a divisão do trabalho, as pessoas estão nos seus trabalhos especializados, elas produzem um excedente e elas contam com a troca desses excedentes no mercado para satisfazer a um conjunto muito amplo de necessidades individuais. É como se todos atuassem como comerciantes. Tá? Então, na sociedade moderna, que Smith chama de sociedade comercial ou mercantil, ele não emprega o termo capitalismo como Marx viria a empregá-lo no final, em meados do século XIX. Smith fala na grande sociedade mercantil, na qual todos atuam como comerciantes. Na descrição do capítulo 4, no corpo desse capítulo, Smith oferece uma descrição do aparecimento do dinheiro. O dinheiro como exemplo de instituição espontânea, de consequência não intencional da ação humana na vida e sociedade. Então ele mostra, numa análise, ao mesmo tempo, teórica e de observação histórica, né, são as duas coisas, né, não é apenas analítico, é também observacional, mas tem um componente analítico também, um componente abstrato. Então ele mostra as várias formas, né, em que a moeda de troca assumiu, antes da moeda metálica, né, do que a gente conhece como dinheiro. Tá? Quando não havia dinheiro, né, ou quando não havia alguma moeda que pudesse, algum meio, algum produto que pudesse funcionar como meio de troca, naturalmente havia grandes problemas para se efetivar essas trocas, porque só haveria troca se houvesse a dupla coincidência de interesses, né? Coincidência de necessidades e interesses. Então, o produtor de pão deseja cerveja, então ele está ali com seus excedentes de pães, ele é padeiro, tem que encontrar um cervejeiro que tem um excesso de cerveja e que deseje pão. Né? Então, o padeiro deseja cerveja e, por coincidência, o cervejeiro deve desejar o pão também, né? Para que haja essa dupla coincidência de interesses. Isso é muito difícil, realmente a troca fica muito difícil, muito dificultosa nesse contexto. Portanto, historicamente, busca-se uma mercadoria que seja amplamente aceita e que possa funcionar como moeda de troca. Então, os produtores, além das suas próprias mercadorias, produzidas pelo seu próprio trabalho específico em questão, irão acumular outras mercadorias que tenham aceitação geral e que possam funcionar como moeda de troca. E Al Smith descreve algumas mercadorias que se apresentaram nesse papel. Ele cita o gado, seria uma moeda de troca que anda por conta própria, porque o gado tem pés, certo? Sal, açúcar. O sal e açúcar têm a facilidade de ser subdividido com facilidade e pesado com certa facilidade. Peles, peças de couro e até pregos, que é uma observação que o próprio Smith faz numa localidade rural no interior da Escócia. Ele notou que naquela cidadezinha os pregos eram usados como mercadoria, dinheiro, como meio de troca. Continuando a explicação da evolução da moeda até chegar na moeda metálica, sobre o surgimento da moeda metálica a partir dessas formas primitivas de
moeda de troca, ele explica que aos poucos a função de instrumento de troca acabou se fixando nos metais, porque os metais apresentavam certas facilidades, certas adequações no uso como moeda de troca, porque os metais são imperecíveis, são subdivisíveis, eles podem ser facilmente derretidos e separados em barras menores, em peças menores. E Smith descreve os vários metais que historicamente apresentaram-se como material para a cunhagem de moeda, como ferro, cobre, ouro e prata. Na verdade, a prata antecedeu o ouro, né? Então essas são as formas cronológicas que o dinheiro metálico assumiu ao longo da história. De início, esse metal era ofertado em barras brutas. Dado o inconveniente da pesagem e da verificação da autenticidade, opta-se pelo dinheiro cunhado ou moeda com gravação, cobrindo os dois lados da peça. Então, os próprios reis, né, os poderosos, foram monopolizando esse poder de fazer a cunhagem da moeda, tá, cobrindo a moeda de selos, tá, de forma a garantir o peso e o teor metálico da moeda. Então, a moeda com uma marca, ela não pode ser derretida, ela não pode ser adulterada, tá certo? Porque o selo garante a integridade da peça. Tá? E o poder de imprimir esses selos na peça metálica era do rei ou do soberano. O próprio nome da moeda traduzia o peso dela, né? Os nomes que apareciam nesse selo eram marcas do peso. Tá? Por exemplo, a libra, ou pound, que é usado como medida monetária, né, da moeda inglesa, tá, expressava o peso dela em quantidade, tá, do correspondente metal. Então, a libra é uma medida de peso e também mede o peso do metal em questão. Smith conta que alguns reis usavam esse poder, essa prerrogativa, para diminuir propositalmente, né, e lucrar com isso, a quantidade de metal na moeda. Tá? Então, uma libra de moeda de ouro não continha mais ouro puro, mas uma liga adulterada de metal. Tá? É claro, o rei ganhava com isso, porque ele retirava ouro da circulação, tá? Era uma fonte de riqueza do rei, e isso gerava prejuízo para os agentes, né? Os credores acabavam tendo prejuízo, porque recebiam, em termos de conteúdo metálico, menos do que lhes era devido, né? E os devedores acabavam ganhando, porque pagavam menos do que o registro nominal da dívida, né? Já que podiam honrar a dívida, digamos assim, com moedas adulteradas. Então, essa é a pequena história do dinheiro, história picante, curiosa, né, bem-humorado, que Smith nos conta no capítulo 4 do volume 1 da Riqueza das Nações. Em seguida, nesse capítulo, Smith apresenta o famoso paradoxo do valor, questionando qual é o fundamento teórico, né, da proporção em que as mercadorias são trocadas, ou quais as normas que as pessoas observam ao trocar suas mercadorias por dinheiro ou trocar uma mercadoria pela outra. Smith discute as regras que determinam o valor relativo ao valor de troca dos bens. E antes de investigar o valor de troca, que inclusive vai ser tema dos próximos capítulos desse volume 1, o Smith lança o paradoxo do valor. Ele diz que a palavra valor possui dois significados paradoxais. Primeiro, a utilidade de um determinado objeto, ou seja, o valor de uso dele, e o poder de compra que o referido objeto possui, o valor de troca dele. E o valor de uso e o valor de troca estariam numa relação paradoxal. É o famoso paradoxo do valor. Ele fala, olha, objetos com elevado valor de uso possuem baixo valor de troca. E vice-versa. Por exemplo, a água tem muito valor de uso, porque a água é fundamental. Sem a água não atendemos à sede, o próprio organismo não continua sobrevivendo, né, pode morrer de sede, né, então tem muito valor de uso a água e pouco valor de troca. E o diamante, que parece não ter tanto valor de uso assim, tem muito valor, tem um enorme valor de troca. Então, parece que esses dois conceitos, valor de uso e valor de troca, são paradoxais. Smith contrapõe esses dois conceitos como paradoxo. Tá? Portanto, a economia política ela deve se preocupar apenas com um aspecto desse conceito, que é o valor de troca. Note que essa colocação, né, essa caracterização dos conceitos de valor é algo que vai acompanhar todo o pensamento da economia política clássica, inclusive em Karl Marx. A ideia de que tem esse aspecto antagônico no conceito de valor, embora em Marx esse antagonismo seja tratado por meio de uma dialética hegeliana, tá? Que é o antagonismo entre valor e valor de troca. Tá? Aqui simplesmente
Smith constata esse paradoxo e diz, olha, então se é paradoxal, vamos nos preocupar com o valor de troca. Tá? E a utilidade, e o valor de uso, entendido como utilidade? O que os clássicos vão dizer, olha, isso é um requisito, uma condição necessária. Então, se a mercadoria não tiver valor de uso, ela não pode ter valor de troca. Mas a teoria, ela se preocupa em explicar as causas do valor de troca, deixando o valor de uso, ou o valor de uso propriamente dito, apenas como um fundamento para a troca, mas não algo que determine a própria proporção em que as mercadorias são trocadas. Todos os economistas clássicos, inclusive o próprio Marx, vão caminhar nessa direção ao longo do século XIX. Ao cabo do capítulo, o Smith coloca duas questões básicas. Primeiro, qual é a medida real do valor de troca, ou seja, no que consiste o preço real de uma mercadoria? Então, a tentativa de explicar o valor de troca, o fundamento teórico desse valor de troca. O que determina a proporção em que as mercadorias são trocadas umas pelas outras, ou o preço real delas. Essa é a primeira questão. A segunda, quais as partes ou componentes que constituem o preço real das coisas? Nota-se aí um viés newtoniano, né, de buscar identificar os elementos que constituem o todo. Lembre que na física newtoniana, o que os físicos fazem? Eles olham a matéria e aí eles buscam pelos pontos materiais, pelas partículas que constituem essa matéria. Então, a partir da análise, aplicando as leis de Newton, né, no movimento dessas partículas, se consegue estudar o movimento do corpo como um todo, né, usando aquelas integrais, aquele típico raciocínio dos físicos. Né. Veja que o Smith traz essa coisa do Newton, da física. Né. Dizer, olha, vamos explicar o preço real, então quais são os componentes desse preço? Né? Quais são as partes que compõem o preço real dos bens econômicos? Tá? Outro aspecto que o Smith já antecipa ao final desse capítulo 4 é que existem dois conceitos de preço. O que realmente o objeto vale é o preço natural. Os preços que oscilam ao sabor da oferta e demanda, que podem ser observados nos mercados, são os preços de mercado. A tese de Smith é que os preços naturais funcionam como um centro de atração gravitacional dos preços de mercado, ou seja, os preços de mercado orbitam. Olha a outra metáfora newtoniana. Os preços de mercado orbitam em torno do preço natural. O preço natural está num ponto de um sistema de atração de forças centrais. Então, a ideia é que há oscilações no mercado, mas que o preço de equilíbrio temporal de longo prazo, né, se, em termos de equações diferenciais, seria a solução particular da equação completa, né, que a gente ensina no curso de matemática aplicada à economia. Então, a solução particular da equação completa estaria associada ao preço natural. Tá? E os preços de mercado seriam apenas flutuações de curto prazo que se dissipam ao longo do tempo. Então, a preocupação do economista, assim como a preocupação do economista deve ser com o valor de troca e não com o valor de uso, na observação da trajetória dos preços, o economista estaria preocupado com o equilíbrio temporal, ou seja, com um enfoque mais de longo prazo. Tá? Não tão preocupado com as oscilações de mercado, porque isso simplesmente são acidentes ou vicissitudes da oferta e demanda em cada situação, tá? Em cada instante. Tá? E a economia, a explicação econômica se fixa no fundamento do preço natural. Algumas observações finais. Né? Essa contraposição entre valor de uso e valor de troca não é muito importante. Não existe, de fato, esse paradoxo. É que os economistas clássicos, o Smith e os economistas do século XIX, antes da chamada Revolução Marginalista, na década de 1870, não dominavam bem a ferramenta do marginalismo. Eles deveriam pensar assim, não é o valor de uso da água. É claro, o valor de uso da água é infinito. É o valor de uso de um copo de água, de uma porção de água. E numa situação cotidiana, tem um razoável estoque de água. Os indivíduos estão com a sede mais ou menos atendida. Tá certo? Portanto, o valor de uso da água é pequeno, porque o valor de um copo d'água não é tão importante. Ainda mais, não estou dizendo que o indivíduo esteja num deserto morrendo de sede. Normalmente ele tem uma pequena sede, a sede dele já foi atendida nos próprios alimentos, nos sucos que ele toma, no que ele consome ao longo do dia, né? Ou nos copos d'água que ele pode facilmente obter na torneira. Então, de fato, a água, entendido como o copo d'água, tem pouco valor de uso e por isso tem pouco valor de troca. Não há paradoxo. Mas isso só foi perfeitamente compreendido no final do século XIX, após a Revolução Marginalista. Os clássicos viam isso como paradoxos. O fato do bem possuir alto valor de uso e baixo valor de troca não pode ser moralmente condenado. Parece que o tom do Smith às vezes passa a impressão, mas olha só, é injusto que a água tenha
baixo valor de troca, porque é uma coisa que tem muito valor de uso. Como pode, né, na vida econômica, um alto valor de uso ter pouco valor de troca? Tá? De qualquer maneira, né, tirando isso de lado, talvez não haja tanta condenação moral assim, apenas uma interpretação minha, tá certo? Talvez o enfoque de Smith não seja propriamente esse, mas o fundamental é que Smith vai se preocupar com o fundamento analítico do valor de troca. Tá? Com o enfoque de usar o valor como uma medida de o valor, usar a causa do valor de troca, identificar algo que possa funcionar como medida do valor de troca. Não é uma análise filosófica da essência, não é uma busca do fundamento analítico essencial do valor, como inclusive aparece em Marx. Aqui não, o Smith está preocupado em uma medida de medir o valor de troca, porque depois ele vai ter que medir a acumulação de capital. Porque nós antecipamos que o Smith, diferente dos fisiocratas, ele não oferece uma medida apenas física. Ele precisa comparar um capital heterogêneo, né, peças de produção heterogêneas, né, ele precisa comparar isso para ter uma medida agregada do capital que está sendo acumulado em cada período nas várias rodadas de produção. Então ele precisa de um conceito de valor que sirva como medida do capital. Uma outra observação é o uso da palavra natural, é o conceito de preço natural, que era um modismo da época, do século XVIII. Natural pode ser entendido como equilíbrio, mas não só equilíbrio. Tá? Tinha outras conotações, inclusive normativas. Natural como sendo o divino, como sendo o desejável, tá? O justo e coisas assim. Tinha outras conotações o uso da palavra natural, portanto. Ao cabo da exposição desse capítulo, dos 4 primeiros capítulos que compõem o tomo 1, nota-se que, de fato, o Smith trabalha com o método newtoniano. Ele tratou de identificar princípios newtonianos na descrição da economia. É o que ele faz logo nos capítulos iniciais da Riqueza das Nações. Okay? Então, com a identificação desses princípios, né, e a aplicação deles, né, no objeto de estudo, na investigação científica, o que Newton procura fazer? O que Smith procura fazer com base em Newton? Né? Então, Smith quer reconstruir a ordem por trás de uma aparência caótica. Usando esses princípios, ele demonstra, né, que esses elementos aparentemente desconexos, eles são coordenados por tais princípios. Ou seja, a teoria é capaz, com o uso a identificação e o uso de princípios, obter a ordem onde aparentemente só existia o caos. Então, os princípios servem para ordenar a realidade, mostrar o comportamento harmônico, né, dos fenômenos, tá certo? Que compõem essa realidade, tá? Embora eles tenham uma aparência caótica. Na verdade, o caos é apenas superficial, né? E que, pelo uso do método newtoniano, se identifica os princípios que permitem conectar os fenômenos todos num sistema ordenado, numa ordem. Nessa linha, a Riqueza das Nações trata, nesses capítulos iniciais, de identificar certos princípios básicos, a propensão para a troca, a divisão do trabalho, o princípio do alto interesse, né, na hipótese de que os indivíduos observam as leis, a moral, os costumes e agem, né, sem violar essas leis, ajam de modo autointeressado. Tá? Então, a partir desses princípios, Smith articula um esquema explicativo que mostra o jogo aparente dos fatos como decorrência lógica da aplicação desses mesmos princípios.